O tema da mensagem é: Deus quer algo mais de você. Irmãos, às vezes nós conduzimos as nossas vidas achando que o que nós estamos fazendo já é o suficiente. E às vezes não paramos para observar que Deus, às vezes, Ele está querendo algo mais de nós. E a mensagem de hoje, apesar de ser objetiva, tem algumas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Lucas capítulo 22, versículo de número 39, está escrito: E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Para um pouquinho. Aqui menciona que Cristo foi para o Monte das Oliveiras orar, apresentar a Deus ali o andamento da obra, o andamento do propósito de Deus aqui na terra, através da vida dele. Mas a Bíblia relata que os discípulos seguiam. Os discípulos estavam o quê? Com Jesus. Onde é o lugar do discípulo? O lugar do discípulo é com Cristo. O lugar do discípulo é andando com Jesus, é estando com Jesus, que hoje é representado pela palavra, pelos ensinamentos bíblicos. Mas nós encontramos no dia de hoje, irmãos, muitos seguidores, discípulos de Cristo, bebendo, pulando carnaval, estão fazendo e estão em um lugar que não é para estar. Estão fazendo algo que não é para fazer. Mas continuando. Lucas capítulo 22, versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Cristo chegando naquele local para orar, ele falou para os seus discípulos: vocês agora vão orar. Orem para não entrar em tentação. Então, a oração, ela serve para impedir que o discípulo de Cristo caia, ceda à tentação. A oração não vai impedir da tentação vir. Só que a oração, ela impede do discípulo de Cristo cair na tentação. Então, o desejo de errar, ser tentado em errar, é uma coisa. Errar é outra. Então, se a pessoa está errando constantemente, está faltando oração. Porque a oração, ela serve para fortalecer a fé do discípulo, para que ele não caia. Então, aqui nós encontramos Cristo entregando para os discípulos uma missão. Olha, eu vou orar aqui, vocês vão ficar aqui em oração. Continuando. Lucas capítulo 22, versículo 41 ao 43. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, ou seja, se distanciou um pouco. E pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Cristo se ausentou dos discípulos, foi orar à parte, e ali ele apresentou para Deus o desejo do coração dele. Primeiro lugar, qual era o desejo do coração dele? Fazer a vontade de Deus. Mas o que era que o coração dele não estava querendo fazer? O que ele estava desejando não passar? Era justamente pela crucificação. Então Cristo não queria ser crucificado. Cristo não queria passar por aquele momento de humilhação, de tortura. E ali ele começa a falar com Deus. Ele pede para Deus: se possível, passa de mim
este cálice. Mas ele finaliza falando: cumpra-se a tua vontade. Aqui nós temos uma lição, irmãos. O servo de Deus tem coisas que ele vai ter que fazer que ele não quer fazer. Às vezes na vida a pessoa vai ter que fazer algo que a pessoa não quer fazer, mas que Deus quer que a pessoa faça. E a pessoa tem que fazer o quê? Ter um espírito humilde o suficiente para estar disposto a obedecer a Deus. Que seja feita a vontade de Deus e não a sua. O servo de Deus que não tem esse cuidado, ele vai sempre estar se precipitando na vida. O servo de Deus que não aprende a ser submisso, ele sempre vai estar dando cabeçada na vida. Porque se em um determinado momento Deus falar não, e aquele não de Deus é contra aquilo que ele quer fazer, ele vai ignorar o não de Deus e vai fazer a vontade da carne dele. E ele vai conduzir a vida dele sempre em desobediência à vontade de Deus. A única forma dele obedecer à vontade de Deus é se aquilo que ele desejar estiver de acordo com a vontade de Deus. Porque se estiver contra a vontade de Deus, ele vai ignorar a vontade de Deus e vai fazer sua própria vontade. Então aqui Cristo mostra ele não querendo beber daquele cálice, não passar por aquilo que ele iria passar, pedindo a Deus, se fosse possível, que mudasse. Mas finaliza falando: cumpra-se a tua vontade. Continuando. Lucas capítulo 22, versículo 44. E, posto em angústia, em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Esse fenômeno aqui, irmãos, é chamado hematidrose, uma coisa assim, é um nomezinho complicado. Como é que funciona? Dependendo do nível de estresse, a pessoa começa a transpirar sangue. Isso que aconteceu com Cristo, transpirar sangue, já aconteceu com outras pessoas também. É um nível de estresse tão elevado, de agonia tão elevada, que faz com que as veias capilares se rompam. E ali a pessoa começa a transpirar sangue. Hematidrose. É chamado o fenômeno. Então imagina aquela agonia que Cristo estava ali sentindo. Porque ele sabia o que iria acontecer. O pecado da humanidade seria lançado sobre ele. Mas naquele momento, ele tinha deixado do lado os seus discípulos fazendo o quê? Em oração. Então Jesus não estava só. Ele estava com os discípulos em oração. Será? Vamos ver o que aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo 45 e 46. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo em tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus encontrou os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Resumindo, Jesus estava só, irmãos. Aqueles que estavam ali com a missão de orar, estavam dormindo. Dormindo de tristeza. Mas o que foi que Jesus mandou fazer? Eles tinham era que orar. Tinham que estar clamando para não entrar em tentação. Cristo acorda os discípulos, repreende eles porque eles estavam dormindo. E vamos ver o que aconteceu. Mateus capítulo 26, versículo 42 e 43. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu
sem que eu beba? Faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Cristo acordou os discípulos e voltou a orar. Fez a mesma oração, pedindo para afastar dele aquele cálice, mas finalizava falando: cumpra-se a tua vontade. Quando ele retornou, encontra novamente os discípulos dormindo. E aqui relata que eles estavam com os olhos pesados, estavam cansados. Se você analisar os olhos humanos, parece que os discípulos tinham motivo para estar dormindo. Estavam cansados. Um dia de luta, de batalha, de obstáculo, de tribulação, de perseguição. A princípio já tinham começado uma oração, já tinham orado uma parte, mas o cansaço bateu. Então eles entenderam que deveriam dormir. Cristo retorna a segunda vez e repreende eles mais uma vez. Até parece que Jesus é insensível. Não, irmãos. Tem aquele momento que a pessoa tem que ser mais valente do que o valente. Tem aquele momento que, por mais que você esteja cansado, indisposto, você tem que ser valente, ousado. Tem um momento sim de orar, tem um momento sim de descansar. Mas aqui nós temos que entender que tem pessoas que às vezes estão parando em um momento que tem que avançar. Estão se acomodando em um momento que deve continuar. Ah, mas afinal de contas, eu estou doente. Afinal de contas, a idade chegou para mim. E às vezes a pessoa ela está tomando uma decisão errada. Às vezes Deus está querendo que aquela pessoa ore, que aquela pessoa haja, que aquela pessoa tome uma atitude na vida, e ela está dormindo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Continuando. Mateus capítulo 26, versículo 44 ao 45. E deixou-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Cristo foi orar novamente, retornou, os discípulos estavam dormindo de novo. O que eu acho interessante é que Cristo fala: repousai agora. Mas eles iam conseguir repousar? Agora não. Logo em seguida chega Judas com os soldados. Os discípulos iam conseguir dormir? Os soldados iam esperar o cansaço dos discípulos passar? Que nada. Os soldados chegaram, ó, já prendendo Jesus, e os discípulos, ó, se dispersam, ficam dispersos. O interessante, irmão, mas por que os discípulos inventaram de dormir naquele momento? É mais ou menos o seguinte: a pessoa para Deus não quer se esforçar nada. Digamos que o pastor fala: irmão, vamos fazer uma vigília? Vamos, eu convido os membros para uma vigília. Ah, não posso, porque afinal de contas, amanhã eu tenho que trabalhar, eu estou cansado. A pessoa sempre tem um motivo, ok. Mas aí pega, morre alguém da família, passa a noite toda em claro. Ou simplesmente vai dormir, dá uma dor de cabeça, passa a noite toda em claro. Uma dor no dente, passa a noite toda em claro. Então, para Deus, a pessoa sempre acha que o cansaço é o suficiente. Mas quando é para o homem, aí faz. Jesus não estava pedindo para os discípulos ficar acordados. Os discípulos não já tinham andado com Cristo muito tempo, não já tinham entendido que Cristo estava na qualidade de Filho de Deus, usado por Deus. Jesus não ia cobrar nada à toa, Jesus não ia cobrar nada desnecessário, Jesus não ia cobrar nada fora da realidade.
E por que os discípulos estavam obedecendo? E por que os discípulos não inventaram de continuar dormindo quando os soldados chegaram? Rapidinho o sono foi embora. Às vezes, irmãos, nós temos que valorizar mais Deus. Às vezes Deus está pedindo, seja fiel, ajuda a obra dele. Aí aquela pessoa que tem um coração duro, ela acha que ela não pode dar 10%, que é o dízimo. Aí quebra a peça de um carro, gasta o valor que é equivalente 10 vezes o valor do dízimo. Na obra de Deus a pessoa não pode dar. Mas quando acontece o imprevisto, a pessoa não pensa duas vezes. Quando a bateria do carro dá problema, a pessoa não pensa duas vezes em conseguir R$ 400 para comprar uma bateria. Mas não consegue devolver 100, que é o dízimo. A pessoa abusa porque para Deus é voluntário. Eu fico acordado se eu quiser. Eu oro se eu quiser. Eu sou dizimista se eu quiser. Eu sou ofertante se eu quiser. Só que do outro lado, as situações adversas da vida não tem opção de escolha. É aquilo e acabou. Morreu, tem que comprar o caixão. Adoeceu, tem que comprar o remédio. Quebrou, tem que comprar algo novo. Quebrou. Então, o outro lado é obrigado a fazer. O lado de Cristo, ele pede voluntário e com amor. Aí a pessoa usa a liberdade para não levar a Cristo a sério. A realidade é que em muitas situações, irmão, Jesus está só. Aqueles que estavam com Jesus, que era suporte para orar, ao invés de orar, estava dormindo. Será que nós estamos sendo suportes para a obra de Deus verdadeiramente? Ou fisicamente nós estamos aqui acordados, mas espiritualmente dormindo? Será que estamos levando a multiplicação do Evangelho de Cristo a sério? Será que estamos levando a obra de Cristo a sério? Será que estamos levando os afazeres de Cristo a sério? Ou nós estamos usando a liberdade que Deus nos deu para dormir? E quando eu falo em dormir, não é fisicamente, é espiritualmente. Quantas e quantas pessoas Deus tem cobrado? Há anos que Deus cobra o casamento e a pessoa mora junto. Há anos que Deus fala sobre santidade e a pessoa continua se prostituindo. Há anos que Deus fala sobre fidelidade, a pessoa gasta com tudo, mas não tem coragem de ser fiel no dízimo. Há anos que Deus tem chamado para a obra e a pessoa não sai do banco. Há anos que Deus prega, ensina a respeito do batismo e a pessoa não se batiza. Está dormindo. Nós temos que despertar, irmãos, enquanto é tempo. Cristo deixou bem claro em seus ensinamentos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Levar Cristo a sério. Cristo quer contar com cada um de nós. Estamos vivendo um período delicado no mundo. A tentação tem se multiplicado. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação. E a única forma de você não ceder à tentação, a única forma é através da oração. E quem tem vida de oração, você pode ter certeza, congrega. Hoje nós encontramos muitas pessoas que não congregam em lugar nenhum, dizendo que estão buscando a Deus. Essas pessoas estão se iludindo, exceto as exceções. Qual é a exceção? Tem aquela pessoa que não tem como ela congregar mesmo por questão de saúde. Às vezes está num local que não tem igreja nenhuma, então não tem como ela congregar. Mas as pessoas, irmãos, que podem congregar e não congregam e falam que está buscando em casa, você pode ter certeza, mentira. Não, pastor, isso é julgamento? Não, não é julgamento. É impossível uma pessoa buscar Deus em casa. É impossível uma pessoa buscar Deus em casa e não congregar em algum local. É impossível.
É impossível a pessoa ter uma vida de oração, uma vida de meditação bíblica, uma vida de busca de Deus só dentro de casa. Ela vai congregar em algum local. Ela não consegue ficar sem congregar. Essa semana eu escutei um pregador falando e eu concordo plenamente com ele. Você não é a igreja de Cristo. Pastor, sou sim. Não, você não. Você não é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Você sozinho não passa de um pedaço do corpo fora do corpo. O que é o pedaço do corpo fora do corpo? O que é o dedo fora do corpo? O que é a mão fora do corpo? Então você sozinho não passa de um gravetinho que caiu da árvore verde. Você sozinho não passa de um pedaço de um corpo fora do corpo. É podre. A igreja não é só você. A igreja somos nós. Quando nós nos reunimos, nós formamos a igreja. Quando nós obedecemos os ensinamentos de Cristo, nós formamos a igreja. Então a pessoa que não congrega porque não quer congregar e acha que é igreja, pode ter certeza que não é igreja. Agora a pessoa que quer congregar e não pode congregar, não tem como congregar, aí sim, essa pessoa é igreja, porque ela quer congregar, mas ela não tem como congregar. Então nós temos que despertar, irmãos, porque muita gente não está tendo fé nem para uma virose, imagine para uma perseguição. Temos que nos revestir mais de Deus. Naquele momento que Cristo estava em oração, que Ele estava cobrando os discípulos para orar, era um momento de luta, de perseguição. Nós estamos vivendo um momento de luta e de perseguição. Vamos orar mais. Vamos orar mais pela nossa família. Vamos levar a oração mais a sério. Vamos cuidar mais da vida espiritual. E você pode ter certeza, aquela pessoa que tem uma vida de oração, ela vai conseguir ir até o final da vida dela, sendo fiel a Deus. Aqui eu finalizo deixando o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. O Senhor quer mais de nós. O Senhor deseja mais. Que cada um de nós façamos mais para o Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir. Os discípulos estavam dormindo num momento que era para estar acordado, mas eles tinham motivo para dormir, mas não era o momento de dormir. A pessoa tem que saber o momento de dormir. Espiritualmente, meu Pai, tem muitas pessoas que estão dormindo. É crente pulando carnaval. É crente não congregando porque está cansado, não ir na igreja porque está cansado. Hoje é minha folga, eu vou dormir mais, eu não vou para a igreja. Pessoas abandonando, meu Pai, o chamado que o Senhor deu, porque tem a sua própria ideologia na mente, a forma que ela acha que deve ser. Não estão atentas ao que o Senhor fala, ao que o Senhor orienta. Pai, traga a direção para cada pessoa. Abençoe, meu Deus, eu te peço, cada uma. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo.